Nós estamos começando hoje o tempo pascal, que dura 50 dias. Vai de agora até Pentecostes. E durante essas 7 semanas, as leituras vão mostrar toda uma caminhada. Quem acompanhar as liturgias do tempo pascal vai perceber que a primeira metade do tempo pascal, as liturgias, as leituras, vão falar das aparições de Jesus ressuscitado para as comunidades. E a segunda metade vai preparar as comunidades para a chegada do Espírito Santo em Pentecostes. Nós estamos então celebrando esse tempo pascal nesse ano de 2020 de uma forma um pouco diferente, dada a experiência que nós estamos fazendo dessa pandemia do coronavírus. E devemos aproveitar esse tempo pascal exatamente para transformar a nossa vida, fazer a experiência da ressurreição. A morte e a ressurreição na vida humana não acontecem de uma hora para outra. Tanto a morte quanto a ressurreição são processos até que aconteçam de forma definitiva. Ao longo da nossa vida, nós vamos fazendo a experiência da morte aos poucos até ela acontecer definitivamente. Do mesmo modo, nós vamos aos poucos fazendo a experiência da ressurreição até que ela aconteça de forma definitiva. Uma tradição do Antigo Testamento diz que na Páscoa judaica, onde na ceia pascal se comia um cordeiro junto com ervas amargas, uma tradição do judaísmo diz que o cordeiro que era sacrificado na Páscoa, ele era um pouco antes, alguns dias antes da Páscoa, ele era adotado pela família. O cordeiro, que era sempre um cordeiro jovem, ainda novo, ele era assumido por aquela família que ia celebrar a Páscoa e passava a morar dentro de casa com aquela família, de tal forma que as pessoas se afeiçoavam a ele. É como hoje nós fazemos a experiência dos nossos animais domésticos, com os quais nós estabelecemos relações de afeto. E, chegado o dia da Páscoa, aquela família sacrificava aquele cordeiro. Então, a experiência da Páscoa é sempre uma experiência também de perda, e uma perda que deve ser superada. Por isso, aquela família comia daquele cordeiro também. Comer daquele cordeiro, daquele ente com o qual se estabelecia uma relação de afeto, de intimidade, significava que aquele cordeiro passava a fazer parte daquela família. Nós assimilamos aquilo que nós comemos. E era uma forma de tornar presente aquele que foi sacrificado em favor daquela família. Nós fazemos, de certa forma, essa experiência na nossa Páscoa cristã. Jesus, o Cordeiro de Deus, veio a este mundo, iniciou a sua comunidade, a igreja, e durante 3 anos ele conviveu com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e estabeleceu com eles uma relação de intimidade, uma relação afetiva, uma relação de proximidade. E em determinado momento, Jesus é sacrificado. Ele morre, mas ele ressurgiu da morte. E ele ressurgiu da morte porque ele ofereceu a sua vida. A ressurreição, ou seja, a nossa Páscoa, nós fazemos essa experiência de perda, de perdermos Jesus, mas ao mesmo tempo de o recuperarmos, para nunca mais perdê-lo. Ele ressuscitou, e ressuscitado, ele continua conosco, de uma outra forma. Ele vai depois enviar o Espírito Santo para permanecer conosco, e permanece conosco de diversas formas. Da mesma forma com que no Antigo Testamento as pessoas se alimentavam do cordeiro que era sacrificado, nós nos alimentamos de Jesus, seja na palavra, seja na Eucaristia.
Quando nós comemos e bebemos o corpo e o sangue de Jesus, ele passa a fazer parte de nós e nós passamos a fazer parte dele. É isso que nós chamamos de comunhão. Aquele cordeiro que foi sacrificado passa a fazer parte de nós. Nós comemos e bebemos do corpo dele e assimilamos Jesus, mas ao mesmo tempo somos assimilados por ele. E ele então, nessa experiência de perda que nós fazemos pela morte dele, nós somos recuperados pela ressurreição dele. E ele está permanentemente conosco e nós permanentemente com eles, nessa relação de comunhão. Que nessa Páscoa deste ano 2020, nós possamos crescer nessa consciência, que a Páscoa é simultaneamente uma experiência de perda, mas também de recuperação. E essa recuperação é sempre para melhor, essa transformação é sempre para melhor. Associando isso com a experiência que nós estamos vivendo da pandemia, essa pandemia deve ser vivida também nessa perspectiva, na experiência da perda e muitas vezes na experiência dolorosa da perda de alguém muito próximo a nós, que nós amamos, assim como Jesus, mas também na experiência da ressurreição. Sabermos que essa perda deve ser superada na fé. Essa perda deve ser superada para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. E nos tornando pessoas melhores, nós também tornemos o mundo onde nós vivemos melhor. Essa pandemia serve para nós como experiência pascal de morte e de ressurreição, para que nós pensemos ou repensemos as nossas relações com nós mesmos, nossas relações com Deus, nossa relação com os nossos irmãos, nossa relação com a terra e com os outros entes vivos com os quais nós compartilhamos a vida na terra. Que nós possamos sair dessa pandemia conscientes de que nós fizemos uma experiência pascal, uma experiência de morte e de ressurreição, uma experiência de perda, mas também uma experiência de recuperação da vida. Que em 2020, durante esse tempo pascal, nós aprendamos a enxergar os sinais do Cristo ressuscitado no nosso meio. Por isso, a primeira metade do tempo pascal vai mostrar Jesus ressuscitado aparecendo às comunidades, para que nós nos acostumemos a enxergar a presença de Deus na vida. Nós estamos muito acostumados a enxergar os sinais da morte. Os sinais da morte parece que são mais visíveis e nós temos dificuldade de enxergar os sinais da vida, que teima, que insiste em renascer. Por isso a vida é mais forte que a morte. Por mais que a morte seja forte, a vida é mais forte ainda. E nós temos que aprender isso. Aprender a enxergar onde a vida supera a morte. Naqueles momentos cruciais da nossa vida. Que nós possamos, nesse ano então, que a nossa experiência pascal seja cada vez mais rica e mais enriquecida com as experiências que nós passamos nesse momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.